Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e na aula de hoje vamos falar sobre equações de segundo grau. Vamos trazer um pouco do contexto histórico, dessa equação de segundo grau. Então, vamos lá? Galileu Galilei foi um dos responsáveis pelos estudos que envolvem a queda livre de corpos. Ele descobriu que todo corpo em queda livre, ou seja, abandonado sem que seja aplicada uma velocidade inicial, pode ser modelado da seguinte forma. Então, 1 sobre 2 vezes g vezes t ao quadrado igual a d, em que d é a altura da queda, g é o valor da aceleração da gravidade no local da queda, uma boa aproximação é 9,8 metros por segundo ao quadrado na Terra. E t é o tempo de queda. Dessa forma, conhecendo a altura da queda, podemos fazer uma equação que determine o tempo de queda de um corpo. Olha só, por exemplo, vamos utilizar aqui a equação do Galileu para determinar, para uma altura de 35 metros, temos qual que seria o tempo que demoraria para um objeto cair de uma altura de 35 metros. Então, substituindo as informações, lembrando que g é a gravidade, então uma boa aproximação é 9,8. E d seria a distância. Então, no local de d, eu vou colocar aqui 35 metros. Vamos fazer aqui as contas. Olha só, vamos utilizar a equação de Galileu para fazer aqui um exemplo. Como que seria para calcular a queda de um objeto com uma distância de 35 metros? Então, substituindo as informações, o g aqui vamos colocar 9,8, porque é uma boa aproximação para a gravidade na Terra. E d seria a distância 35. Então, na equação de Galileu ficaria da seguinte maneira que estamos vendo aqui. E trazendo aqui essa equação para um exercício, a gente tem o seguinte: a equação dada anteriormente possui alguma incógnita? Se sim, qual é ela e qual é o expoente? Olha só, incógnita ela seria o valor desconhecido, que dependendo do exemplo ou da questão, ele pode ter um número determinado. Então, quem que seria a incógnita? Olha aqui essa equação. Então, a gente vê que aqui seria a letra T. Ela possui algum expoente? Sim, ela possui o expoente 2, é t elevado ao quadrado. Então, assim, a incógnita é t e seu expoente é 2. Exercício 2. Comparando a equação dada com uma equação do primeiro grau, qual diferença você consegue notar entre elas? Olha só, aqui é a equação e a gente pode ver o seguinte: em uma equação do primeiro grau, o expoente da incógnita é 1 e na equação apresentada é 2. Então, a diferença de uma equação do primeiro para o segundo grau é o número do expoente. Então, a equação do primeiro grau, as suas incógnitas vão ter sempre expoente 1. E já na equação do segundo grau, as incógnitas vão ter expoente 2, mas podem ter também expoente 1, porque o que conta para o grau de uma equação é o valor do seu expoente maior. Ou seja, eu posso ter vários expoentes 1, mas se eu tiver apenas um expoente 2, já posso dizer que essa equação é do segundo grau. E se eu tiver uma equação com expoente 3 e os expoentes menores que 3 numa mesma equação, posso dizer que essa equação é do terceiro grau. Então, o que define o grau de uma equação é o seu maior expoente, ok? E aqui no exercício 3, segundo a equação, aproximadamente quanto tempo levará para um corpo cair de uma altura de 35 metros? Então vamos lá, substituindo as informações, utilizando aí para g, que é a gravidade, 9,8 e d, a distância que é 35, vamos ter o seguinte: 1 sobre 2 vezes 9,8 é a mesma coisa que dividir 9,8 por 2. Vamos ter como valor 4,9 vezes t ao quadrado igual a 35. Esse 4,9 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 35 dividido por 4,9. E aí, vamos ter aqui que 35 dividido por 4,9 é igual a 7,1428. E esse quadrado, ele pode passar tirando a raiz
quadrada. Então, a raiz quadrada de 7,1428, vamos ter aí o valor aproximado de 2,67 segundos. Ou seja, um corpo para cair de uma altura de 35 metros, né, soltado aí de uma altura de 35 metros, ele vai demorar para cair aproximadamente 2,67 segundos. Vamos falar aqui um pouco da ponte Dom Afonso Felipe Gregory, para depois a gente fazer um exemplo aplicado à realidade. Usando a ponte, as pessoas se deslocam para a Imperatriz para realizar as mais diversas ações, inclusive para trabalhar e estudar diariamente. Antes, esse deslocamento era realizado através de uma balsa, né? Eu não sei aí se vocês lembram, né? Ainda tem a balsa também, mas hoje também a gente tem a ponte para ficar atravessando aí o rio. Desde 2009, com a inauguração da ponte Dom Afonso Felipe Gregory, a travessia foi otimizada e assim aumentou o fluxo de pessoas vindas de lá, impulsionando inclusive a economia. Em 2016, esse importante ponto turístico que liga dois estados recebeu iluminação artística nas cores azul, verde e vermelho. A ponte leva o nome Dom Afonso Felipe Gregory em homenagem aos serviços prestados à comunidade de Imperatriz. O religioso nasceu em 6 de fevereiro de 1930, em Porto Alegre, e faleceu em 6 de agosto de 2018. Em sua trajetória, foi bispo auxiliar no Rio de Janeiro em 1979 e bispo diocesano em Imperatriz, desde 1987 até 2018. Então, pessoal, como eu tinha falado, a gente estava vendo aqui sobre a ponte para a gente pegar um exemplo de algo que aconteceu, que foi o pulo, né, da ponte. E pegando aqui informações sobre ela, eu vi aqui que ela tem aproximadamente 33 metros de altura. E utilizando a equação de Galileu, a gente calculou um exemplo parecido usando o valor de 35. Então, como a ponte tem aproximadamente 33, 35 é um valor bem bom para a gente trabalhar com esse exemplo. E de acordo com a equação do Galileu, a pessoa para cair de uma altura de 35, ela vai demorar aproximadamente 2,67 segundos. E no vídeo a gente vai ver que ele demora praticamente esse mesmo tempo para sair de cima da ponte e tocar o rio, né? Então, a gente vai deixar aqui as imagens do vídeo com vocês, para vocês darem uma olhada, mas alertando para não se fazer isso, porque pular de alturas muito grandes pode ser bastante perigoso, então vamos tomar bastante cuidado com isso, não deve ser feito por ninguém. E agora a gente vai ver o vídeo aí do salto da ponte Dom Afonso Felipe Gregory. Agora vamos falar aqui um pouco de quem foi Galileu. Galileu foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, que teve grande papel na Revolução Científica. Conta-se que para comprovar seus estudos sobre os corpos lançados de uma mesma altura, teria subido até a Torre de Pisa e lançado 2 esferas de chumbo de massas diferentes. Aqui a gente tem uma imagem de Galileu, que é um quadro de 1636. Então, essa história da Torre de Pisa, ela é bem conhecida, né? Aquela torre inclinada lá na Itália, e essa experiência que ele fez, ele subiu até o alto da torre e soltou 2 esferas de massas diferentes para provar que elas vão cair ao mesmo tempo, né? Vão cair com um tempo aproximado, mas a gente vê que quanto maior a altura e maior a diferença de peso, elas vão cair com uma diferença. Mas por que essa diferença? Justamente pela gravidade. Mas já é comprovado na física que no vácuo, onde não tem essa força gravitacional, a massa de qualquer objeto, sendo um objeto bastante pesado ou bastante leve, eles vão cair ao mesmo tempo, ok? E aqui mais um pouco sobre a história das equações de segundo grau. Textos babilônicos, escritos há cerca de 4.000 anos, já faziam referência a problemas que hoje resolvemos usando equações de segundo grau. Um dos problemas mais comuns nos escritos babilônicos tratava da determinação de 2 números, quando conhecidos a soma e o produto deles. A resolução desse problema era estritamente geométrica. Considerava-se o produto de 2 números como a área e a soma deles.
como o semiperímetro de um retângulo. As medidas dos lados do retângulo correspondiam aos números dados, que eram sempre naturais. Esse tratamento geométrico era longo e cansativo, o que levou os gregos e posteriormente os árabes a buscar um procedimento mais simples para resolver tais problemas. No século IX, Al-Kazim, matemático árabe, desenvolveu um processo para a resolução desses problemas, que deu início à chamada álgebra geométrica. No século XII, com base nos estudos feitos por Al-Kazim, o matemático hindu Bhaskara apresentou um processo puramente algébrico, que permitia resolver qualquer equação do segundo grau. Partindo desse processo e com o uso da álgebra simbólica, os matemáticos puderam chegar a uma fórmula usada até hoje, que ficou conhecida como fórmula resolutiva para equações do segundo grau, né? E também bastante conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara, justamente pelos trabalhos do hindu Bhaskara, né? Então ficou bastante conhecido também como fórmula de Bhaskara. Mas o termo mais usado mundialmente é fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então é praticamente só aqui no Brasil que ficou mais conhecido como fórmula de Bhaskara. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado bastante e até uma próxima. Tchau, tchau!